Boa tarde. Que este momento seja abençoado e repleto da presença divina em sua vida. Que a luz de Deus ilumine seu caminho, trazendo paz, alegria e esperança. Em meio às adversidades, lembre-se de que Ele está ao seu lado, fortalecendo sua fé e concedendo forças para enfrentar qualquer desafio. Acredite que o amor do Pai é infinito e que Ele tem planos grandiosos para você. Não desanime, pois cada tarde é uma oportunidade para recomeçar e buscar a felicidade. Deixe que a gratidão e a serenidade invadam seu coração e permita que a esperança floresça em sua alma. Confie nos propósitos divinos, pois tudo tem um sentido e um tempo determinado. Que você seja abençoado com discernimento para tomar as melhores decisões, sabedoria para lidar com as dificuldades e coragem para perseguir seus sonhos. Que a sua tarde seja repleta de bênçãos, inspirações e amor de Deus.